Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos ver a teoria da contingência. E a teoria da contingência, ela é uma teoria que, na verdade, ela vem dizer, ó, administrador não tem uma melhor forma de administrar. Não existe o the best way. Não existe um mecanismo que eu possa te entregar para dizer todas as organizações serão geridas desta forma. Mas ela dá alguns caminhos. Ela diz, ó, administrador, preste atenção, tem 4 palavrinhas aí que se você conseguir fazer o mix entre essas 4 situações, a organização ela tem tudo para dar certo, pelo menos do ponto de vista estratégico, tá? Primeiro é estrutura, a estrutura das organizações. Tem estruturas que são mais mecânicas, burocráticas e hierarquizadas, a exemplo de Taylor, Fayol, a exemplo de Max Weber, mas também tem estruturas mais orgânicas. Orgânica lembra a ideia de flexível, né? Da ideia de uma organização muito mais fluida, com uma hierarquia que existe, mas existe maior participação para a tomada de decisão. Então, organização orgânica, de estrutura orgânica, seria aquela empresa mais fluida, com menos hierarquia, com mais participação e liberalidade pelos funcionários. Então, essa estrutura, que é a primeira circunstância, ela vai depender muito da estratégia. Então, estratégia e estrutura estão super ligados, porque a estratégia da organização vai depender da estrutura dela. Se ela tiver uma estrutura muito rígida, as estratégias serão tradicionais. Se ela tiver uma estrutura mais orgânica, fluida, flexível, a estratégia corporativa dela vai ser de um relacionamento com o cliente mais estreito, de uma possibilidade de ouvir o mercado, de mapear o mercado para tomadas de decisão. Então, professora, a estrutura da empresa influencia no modo que ela vai atender o mercado e os clientes, ou seja, influencia a estratégia corporativa dela, com certeza. Então, para a teoria contingencial, estrutura da empresa influencia na estratégia que ela vai trilhar para atender o mercado. Além da estrutura e da estratégia, a teoria da contingência diz, ó, de nada adianta uma estrutura e estratégia sem estar de olho numa variável importantíssima, ambiente. Ambiente também, ele vai dizer, existem ambientes homogêneos e heterogêneos. Homogêneos são ambientes, o próprio nome está falando, com uma certa estabilidade, ou seja, os fornecedores já são mais ou menos conhecidos, os clientes também, até meus concorrentes eu já sei mais ou menos com quem eu disputo cada fatia de mercado, ou também chamada na língua inglesa target share, eu sei exatamente quem disputa comigo, então eu não tenho grandes surpresas. O administrador que pega um ambiente homogêneo, ele já sabe lidar com clientes, fornecedores e concorrentes, vai mapear esse tipo de ambiente, um ambiente um pouco mais fácil de lidar, com uma certa padronização, e desde que a empresa sempre esteja disposta a melhorar seus produtos e seus serviços, isso não há que fazer diferença, tá? Então, ele vai mais monitorar. Mas tem empresas que o ambiente é super heterogêneo. Quer dizer que todo tempo está entrando uma concorrente nova. Os clientes, eles mudam de opinião, eles mudam em termos de exigência. Existe uma variedade imensa, imensa de produtos e serviços inovadores. Então, se essa empresa disputa um mercado extremamente heterogêneo, tá? Com a possibilidade de ter a exigência de não só monitorar o ambiente, mas buscar novas estratégias, então aí está um ambiente extremamente diverso, competitivo. Então, a pergunta é, em que tipo de ambiente a sua empresa se encontra? Num ambiente mais homogêneo ou heterogêneo? Quanto mais heterogêneo for, mais complexo será a exigência para que o administrador possa gerenciar esse tipo de organização. Agora, falamos de estrutura, falamos de estratégia, falamos de ambiente, e tem uma variável que é a cara da teoria da contingência, tecnologia. A tecnologia tem um autor chamado Woodward, e ele vai falar que a tecnologia pode ser de 3 tipos. Ela pode ser, como a gente fala, unitária ou de oficina.
unitário de oficina são tecnologias mais manuais, que não precisam de padronização. E no nosso podcast eu dei o exemplo das olarias, eu dei o exemplo da orla de Quaraci. Quando a gente vai na orla de Quaraci, a gente vai ver vasos cerâmicos, tapajônicos. Se perguntar para um artesão, ele vai dizer, eu fiz isso à mão, eu fiz isso com a minha arte. Então, existe tecnologia, porque o conceito de tecnologia é todo o know-how, ou seja, é todo o conhecimento do homem empregado em cima desse software, desse hardware, tá? Ou seja, a tecnologia nasce da produção do saber, então esse vaso cerâmico nasce da produção de um saber, de um artesão. Contudo, ela não tem automação e ela não tem padronização, porque cada vaso é singular. Só que existe outro tipo de tecnologia muito usada por Taylor e principalmente por Henry Ford na linha de produção, que é a produção em massa. A produção em massa é aquela tecnologia bastante padronizada, fabricada em grandes lotes e quantidades daquela mesma mercadoria, tá? E que é muito ligada às indústrias, à massificação daquele produto. E acaba sendo que a produção é em série, né? Em lotes, várias quantidades. Só que a teoria da contingência, ela coloca mais a tecnologia intensiva. O que seria ela? A tecnologia intensiva também tem padronização, mas existe a automação. Então, essas empresas mais robóticas, essas empresas com menor quantidade de funcionários no chão de fábrica e mais tecnologia, essas organizações que utilizam bastante a nanotecnologia, inteligência artificial, organizações que priorizam, na verdade, menos ser humano e mais tecnologia. E esses seres humanos, eles são extremamente capacitados em outros tipos de língua, né? Tem que saber alemão instrumental, inglês instrumental, porque todos os manuais corporativos, eles são baseados em treinamentos corporativos globais. Então, veio para ficar. Na verdade, são escadas, por exemplo, rolantes, que através do sensor funcionam somente se houver um ser humano perto. São prédios inteligentes, baseados em aproveitamento da luz solar. Então, isso que a gente fala de tecnologia mais intensiva que veio para ficar, tá? Além disso, dessa tecnologia, o que a gente aprende com a teoria da contingência? Vocês vão ver que existem vários autores, tá? Vocês vão ouvir alguns autores, como Woodward, Lawrence e Lorsch, Chandler. E por falar nele, no Chandler, ele trabalhou muito com 2 tipos de empresa. A primeira empresa foi a General Motors e a segunda empresa foi a DuPont. O que ele observou? Ele observou que essas empresas inovaram. Elas não acreditavam mais em departamento, e sim em times multidisciplinares. O que é isso, professor Elônio? O que é times multidisciplinares? É eu pegar um departamento, um projeto, imagina um projeto de responsabilidade social corporativa ou um projeto de inclusão digital, pegar um funcionário de cada formação, um engenheiro, um administrador, um contador, um advogado, dão o melhor de si em termos da sua especialização, visam construir um protótipo, um projeto para atender algum problema ou necessidade da empresa, e esse projeto nasceu. Então, hoje, quem inaugurou, se hoje tem empresas que utilizam times multifuncionais, trabalhos com consultoria interna, um grupo que vai aferir somente a qualidade, o protótipo do produto, isso nasceu com as empresas inovadoras General Motors e DuPont. Então, para finalizar, essa teoria vem dizer, administrador, não adianta tu teres a melhor tecnologia, a melhor estratégia, a melhor estrutura, se tu não conseguires compatibilizar isso com o ambiente externo. Gente, eu deixei no NEAD uma mensagem. Eu quero agradecer o nosso semestre, quero agradecer principalmente a confiança no Centro Universitário Fibra. Quero dizer que as nossas aulas presenciais, somadas com as aulas remotas, conseguiram fazer com que nós concluíssemos, pela graça de Deus, 100% do nosso conteúdo, que mesmo as aulas remotas não dificultaram a conclusão do nosso conteúdo. Obrigada a cada aluno que se esforçou, a cada aluno que se superou, me solidarizo a cada pessoa que perdeu um ente querido. Na verdade, um processo fala de mudanças. E a própria teoria da contingência diz que a única certeza é que sempre haverá mudanças. E que o administrador vai ser aquele cara resiliente, capaz de superar obstáculos e desafios. E, na verdade, uma pessoa que esteja sempre com a leitura em dia, porque não existe preparo sem leitura, preparo sem dedicação, tá? Muitíssimo obrigado.
A gente colocou um exercício ao final falando da Xerox, tá? É um caso aí que tem bastante relação com a teoria da contingência. E semana que vem, que eu estou olhando aqui no calendário, de 15 a 19, nós não vamos ter aquela disposição, não vou colocar podcast, não vou colocar, na verdade, eu vou instruir vocês já para a conclusão das notas do NPC 2, tá? Também ver se algum aluno, se você perdeu alguma atividade nossa, pontuada do NPC 2, por favor, faça então os exercícios, que apesar de não serem pontuados, vão ser levados em consideração, tá bom? E aí também a instrução para o NAS, tá? Então a gente se vê, na verdade nós vamos nos ver aí durante essa semana, ainda nas aulas do Zoom, e eu desejo a todos uma excelente início de semana, com muita garra e muita fé. Um grande abraço a todos.